Olá, eu sou a Rosana Jota e a nossa pergunta de hoje. Quatro pessoas votaram nessa pergunta e eu vou responder a essa pergunta de acordo com os saberes da inteligência sistêmica. Então, assista até o final, porque certamente você vai encontrar algo importante para você. A pergunta é: como me sinto pertencendo? Como me sinto pertencendo? Bem, o sentimento de pertencimento, ele não é um luxo, gente. Ele é uma necessidade biológica para o ser humano. E isso é muito sério, porque não é algo que eu preciso adquirir porque agora é importante. Não, é como aquelas necessidades básicas nossas de abrigo, de respirar, de água, de alimento. É biológico, tá certo? Na sistêmica, a gente tem uma frase assim: eu estou em paz quando eu estou no meu lugar, fazendo a minha parte. Isso aqui já inclui as primeiras duas ordens, as duas primeiras é, ordens do amor, como foi traduzido, as três leis sistêmicas que o Bert Helling nos mostrou. A primeira é o pertencimento, a segunda é a hierarquia e a terceira é o equilíbrio entre dar e receber. Aqui na inteligência sistêmica, a gente não vê hierarquia como a gente está acostumado no mundo social aí, assim, hierarquia, quem é mais importante, quem manda mais, não é nesse sentido, não. Aqui é uma hierarquia ontológica, estrutural, no tempo. Então, é assim, o presente a gente constrói com as aprendizagens do passado. Eu existo porque meu avô existiu, minha avó existiu, meu pai existiu, tá certo? Então, cada um tem o seu lugar. E nesse lugar tem uma função. Ocupa o lugar e tem uma função. O que que significa isso? Que os seres humanos são gregários, eles nascem em grupo, eles se desenvolvem em grupo e eles são interdependentes. Nós temos competências e funções complementares, tá certo? Então, o que que acontece? O pertencimento, ele vem de uma necessidade de se sentir seguro. E seguro no sentido de não sentir uma ameaça à sua sobrevivência, tá certo? Então é algo biológico, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não separa, ele não distingue bem uma ameaça física real de uma ameaça imaginária ou de uma ameaça subjetiva. Nós estamos expostos desde assim, desde que nós entramos na barriga da nossa mãe, a ameaças subjetivas também. O que são essas ameaças? São narrativas. Por exemplo, muita gente vem para a constelação, fala, minha mãe, ela não queria engravidar. Ela tentou interromper essa gravidez, por exemplo. É o registro que fica em você de não ser aceito, de que não havia lugar para você na vida, tá certo? Outras narrativas que afetam demais a nossa percepção de segurança nesse pertencimento que é ontológico. O que é ontológico, Rosana? É que aqui, nessa inteligência sistêmica, nós entendemos como, na biologia, no trabalho de Humberto Maturana e Francisco Varela, eles dizem: existiu faz parte da vida. O direito de existir já é intrínseco porque eu existo. Eu faço parte da vida. Então, eu recebo e dou ao mesmo tempo. Eu já faço parte. A exclusão é impossível, eu já faço parte da história dessa família. Mesmo que, por exemplo, eu tenha tido um tempo de vida muito pequeno, ainda tenha ido embora dentro da minha mãe, sem ter nascido em condições de sobreviver aqui do lado de fora. Eu preciso ser contado, porque eu faço parte da história da vida dessa mulher, desse casal, dessa família. Compreende? Porque esses três sentimentos de pertencimento, de reconhecimento e esse desejo de autonomia, eles são três necessidades básicas para que a gente se sinta pleno, tranquilo na vida. E existem muitas narrativas sobre reconhecimento. Por exemplo, se eu cresci sem sendo validado, com a impressão de que eu não tinha valor, de que eu não valia nada. Às vezes a pessoa fala assim: o que que eu estou fazendo aqui? Para que que eu presto? Eu presto, não presto para nada, entendeu? Então, por exemplo, a necessidade de eu me sentir contribuindo, de eu sentir que eu sou útil, que eu tenho valor, que a minha vida tem valor, também é muito importante para que eu me sinta pertencendo.
E com relação à autonomia, Rosana? Com relação à autonomia, é assim a possibilidade que eu tenho de ser verdadeiro. Gente, a verdade ela é muito importante. Quando a gente fala uma pessoa é autêntica, uma pessoa tem muito carisma, é porque ela é verdadeira. O que que significa isso? Ela não precisa performar muito, ela não precisa fingir muito, ela não precisa fazer coisas que agridem a integridade dela. Isso acontece muito no mundo do trabalho. Então, aqui nós temos três perguntas básicas para eu saber como eu pertenço. Onde eu estou? Ah, eu estou na minha família. Exige uma coisa, uma função diferente. Eu tenho um lugar na minha família. No meu trabalho, na empresa, eu tenho um lugar. Muitas vezes, quando uma empresa coloca um funcionário sem que ele tenha uma função específica, ele desestrutura o grupo, ele desestrutura até os colegas. Porque ele começa a interferir na função de outros, porque ele não tem uma específica. Então, a gente saber qual é a nossa função. Na família, eu sou filha, eu sou a primeira filha, eu sou a mais velha, entendeu? Então, eu sou filha. Se minha mãe fica viúva, eu tento ocupar o lugar do meu pai ao lado dela, fica pesado para mim. Então, se o meu lugar é muito pesado, eu posso começar a pesquisar. Porque quando eu estou no meu lugar fazendo a minha parte, a vida tem os seus desafios, mas ela é um peso que eu suporto, que é o meu lugar, é a minha função. A função de filha é diferente da função de pai. Às vezes, nas constelações, nós vemos pessoas que estão ocupando funções de avós. Ah, meu pai não teve mãe. Gente, quem não teve mãe não nasceu, isso é biológico, é um registro biológico. No seu pai existem todos os registros da sua avó, porque ele nasceu, surgiu dentro do corpo dela. Então, assim, nós somos um pacote de memórias. A constelação familiar é uma ferramenta extraordinária para a gente conseguir encontrar o nosso lugar e essa sensação de pertencimento tranquila. Então, eu preciso saber onde eu estou, na hierarquia da igreja, na hierarquia da empresa, na hierarquia do clube, na hierarquia da minha família, na hierarquia da minha família atual. Eu não posso ser maior para o meu esposo do que a mãe dele. A mãe dele veio antes, sem a mãe dele ele nem existiria, que dirá ter crescido até me conhecer, compreende? Então, aqui na hierarquia tem a ver com sequência. Para que isso que está acontecendo agora possa ter acontecido, aconteceu isso antes. Então, isso que aconteceu antes é sempre maior, veio primeiro. A vida é como um rio que desce da nascente. Dessa nascente que a gente chama de Criador, de Deus, de universo, chama como você quiser, tá certo? A segunda pergunta é o que eu faço? Porque esse o que eu faço também implica na responsabilidade que eu assumo e na qualidade do que eu faço. Se eu realmente estou assumindo um lugar que eu tenho aquelas competências necessárias para responder aquelas demandas. Por exemplo, quando eu tento substituir meu pai, em geral vai ter um irmão que em determinado momento vai falar: Você não manda em mim, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não manda em mim. Enquanto eu estou tentando ocupar o lugar desse pai, eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou tentando cumprir um papel que é dele, que é dele. Compreende? E na hierarquia da empresa também é assim. Às vezes eu sou a, sei lá, por exemplo, eu sou a professora e quero e fico tentando fazer o trabalho da supervisora em off com os meus colegas. Esse não é o meu lugar. Então, reconhecer o meu lugar, respeitar o lugar do outro, os limites do meu lugar e poder atuar nele com verdade. Aí, qual é a terceira pergunta? É como eu faço isso? Porque se eu sou verdadeiro, se eu respondo aquilo de acordo com a minha autenticidade, com a minha verdade, claro que a gente sempre tem que se adaptar de alguma forma, né, aos ambientes, mas de uma forma que não agrida a nossa essência. Quando eu consigo isso, ser verdadeiro, me sentir autêntico, isso é muito bom, porque isso também gera uma segurança nas pessoas. Quando eu sou muito performático, quando eu sempre me violento para fazer o que precisa ser feito, tem muitas consequências. Eu falo assim que no mundo do trabalho, por exemplo, o pior sim é o sim que é não. O que que é o sim que é não? Eu concordei em fazer, mas no fundo eu não quero. Então, como vai ser a qualidade do que eu faço?
se eu não quero fazer aquilo. Aí eu vou fazer uma postura, seja de rebeldia, vou fazer de qualquer jeito, e tô nem roxo, entendeu? Ou uma postura de hiperadaptação, quer dizer, vou me anular completamente para agradar o outro, passar por cima de mim, não é assim? E isso vai gerar uma insegurança em mim, porque a mentira é uma coisa de perna curta, como a gente costuma falar, né? Então, quando a gente está performando, a gente sempre tem um medo oculto de que o outro perceba que a gente não está sendo verdadeiro. E isso atua na gente e atua no nosso corpo. Acho que o mais importante aqui é a gente compreender que o pertencimento tem a ver com a nossa biologia, com o nosso instinto de sobrevivência. Então, as histórias que contam sobre nós, Rosana é assim, Rosana é assado, Rosana é, sabe? Essas histórias, elas me ameaçam. Quando elas não reconhecem o meu valor, a minha integridade, esse tipo de coisa. E cada um de nós é único. Então, cada um de nós tem aquelas características que se diferenciam dos que estão em volta de nós. Não é só, eu sou diferente. Todos nós somos diferentes. Por quê? Porque somos únicos. Únicos. Sabe o que é único? É sem cópia. Ninguém aqui foi produzido em linha de produção chinesa nem no Paraguai. Cada um aqui foi produzido pela vida, e a vida é criativa, ela não trabalha com cópias. Um pai, o mesmo pai, a mesma mãe, nunca tem filhos iguais. E mesmo quando são gêmeos, que a gente chama de gêmeos idênticos, não são iguais. Internamente eles têm diferenças, mesmo que fisicamente não tenham. A postura deles diante da vida, isso é física, cada um de nós ocupa um lugar no espaço e no tempo e vê as coisas por um ângulo igual à teoria da relatividade, que só a gente vê a coisa por aquele ângulo, tá certo? E isso daí bate muito com a coisa da gente ser interdependente na vida. O que que significa essa interdependência? Que nenhum de nós é descartável. Cada um de nós tem algo a contribuir. E o reconhecimento disso vai tirar a gente de uma postura de medo, de insegurança, de ameaça ao nosso pertencimento. Então, o que que é o pertencimento? Eu me sentir que onde eu estou, eu sou reconhecido. Onde eu estou, eu me sinto seguro, recebo o reconhecimento de que ali eu sou importante, eu faço parte, eu faço a diferença. E tenho um espaço mínimo, conquisto esse espaço mínimo de ser como eu sou, respeitar o modo como o outro é e receber esse respeito. Essa, esse é o bom sentimento de pertencimento, o melhor que a gente pode atingir, onde a gente possa desenvolver a nossa autoridade, a nossa forma de ser, aquilo que é único em você. Isso é muito bonito, né? Então, gente, o trabalho sistêmico é essencial porque ele atende realmente a essas três necessidades básicas do ser humano: necessidade de pertencimento, de reconhecimento e de autonomia. Autonomia tem a ver com verdade. Quando eu estou sendo verdadeiro, é natural que eu pense coisas boas. E é natural que a minha produção seja algo belo, que o meu trabalho seja criativo, seja harmonioso, porque eu estou me sentindo segura. Eu não preciso desperdiçar energia me protegendo. Eu não preciso gastar energia sentindo medo, imaginando cenários, procurando um lugar de segurança, tá certo? Gente, o corpo tem tudo a ver. Por isso é que esse sentimento de pertencimento não se consegue só com estratégias, com metodologias mentais. É por isso. Porque ele não é só da mente. Eu sei, eu entendi. Não basta. Eu preciso sentir. E sentir é no corpo. Tá certo? Isso tem a ver com neurociência. Temos vários artigos sobre isso no nosso blog, no Substack. E eu coloco também nas redes sociais alguns posts, alguns comentários sobre isso, como eu vou colocar nesse vídeo. E a gente tem a mentoria sistêmica, a gente tem a constelação e a gente tem a formação, gente. Essa formação é para a vida e não apenas para a nossa vida profissional, é também para a nossa vida pessoal, para que a gente possa ter uma vida plena. Eu sempre digo que a constelação familiar é um serviço à vida, essa vida que a gente tem aqui biológica, que a gente nasceu, veio de onde a gente tem várias hipóteses e vai voltar para esse lugar um dia. Então, este é um serviço para que essa vida
aqui nesse tempo biológico que a gente tem, ela seja plena, a gente se sinta pertencente, reconhecido e tenha a possibilidade de manifestar a nossa essência, ok? Muito obrigada pela pergunta. 4 pessoas votaram nessa pergunta, gente. A Vera, o Felipe, a Vera é professora, o Felipe é psicólogo, acho que a Karine também votou nessa pergunta, a Karine também é professora universitária, vale para a vida, para todas as profissões, gente, tá certo? É uma competência, assim, maravilhosa, porque é uma compreensão da vida que inclui a nossa integridade, que inclui a gente, é, todas as partes nossas, sem excluir nada, sem excluir o nosso corpo, a nossa história, as nossas memórias. Ah, é muita coisa para lidar, sim, mas a gente dá conta, tanto que a gente está vivo e a vida é complexa. Um abraço e até a próxima. Ah, lembre-se, por favor, de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar se você achar que essa resposta pode ajudar alguém. Vamos juntos. Um abraço. Até a próxima.